Bom, irmão, que a graça e a paz de Cristo estejam com a igreja aqui, amém? Inclusive com os irmãos que estão aqui, estão de longe, mas também que se encontram em espírito e em verdade, buscando conhecer a graça e o conhecimento do Senhor Jesus Cristo e sua palavra. Vamos continuar seguindo aqui o livro de Romanos, capítulo 12. E vamos continuar vendo a mentira sobre a verdade da lei de Deus, a qual nunca foi abolida. Vamos continuar seguindo aqui, compreendendo e entendendo o que eles não compreendem e não entendem. Essa semana eu ouvi um pregador, no caso judeu, falando que Paulo parece realmente estar louco mesmo, né? Que hora ele defende a lei, que hora no caso ele fala mal da lei, que hora no caso ele fala que a lei justifica, hora ele fala que a lei, no caso, as obras da lei estão debaixo de maldição. Quer dizer, nem tão pouco o judeu mesmo, a quem foi confiado os oráculos de Deus, compreende e entende, né, a diferença das leis nas escrituras sagradas, né? Eles não sabem a separação e por isso falam que o livro de Romanos é um livro complicado, né? Mas não é. A gente sabe que o livro de Romanos não é um livro complicado. É para eles que são frutos de cobra, que são frutos de áspide de serpente, como Isaías falou. São chocados por cães, por serpentes que o pai não plantou, por árvore que o pai não plantou. No livro de Provérbios tem uma passagem muito boa, que elucida bem isso aqui, né? O livro de Provérbios de Salomão. Eles não conseguem compreender, para eles é complicado, eles não entendem, que eles são transgressores da lei de Deus. Não tem prazer nela, não meditam nela de dia nem de noite. Vamos encontrar. Não gostam dela. Provérbios capítulo 2. Fala sobre a excelência da sabedoria. Não é isso, não? Isso. Eu não vou ler isso tudo não, eu vou ler só alguns versículos também, igreja. Para o tempo, no caso, não se ir com outro assunto. Quero só falar que eles complicam o livro de Romanos porque eles não encontraram isso aqui ainda. Provérbios 2, versículo 4. Ó. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Eles não buscam isso como se fosse ouro, como se fosse a prata. Eles não têm a sabedoria como uma riqueza. Não tem. Não tem o conhecer e o esmerar das escrituras sagradas como o quê? Como uma riqueza. Versículo 6 do capítulo 2 de Provérbios. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele só reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham na sinceridade. Ele só revela, irmão, e reserva a verdadeira sabedoria para todos. Não. Para os retos. Não é isso, não? E por isso que tu não vê essa confusão toda aí. Porque, no caso, como é que pode ser reto diante de Deus se não tem prazer na sua lei, não tem prazer em guardar mandamentos, fala mal do sábado, fala que acabou, no caso, a lei de Deus, fala que ela foi revogada, não gosta da palavra de Deus, né? Então, um judeu fala isso. Provérbios 14, 6 fala assim, ó. Provérbios 14, 6 fala assim, olha. O escarnecedor procura a sabedoria que não a encontra. Porém, para o prudente, o conhecimento é fácil. É fácil, irmão, o conhecimento para quem é o quê? Prudente. E é reservada a verdadeira sabedoria àqueles que são retos.
Não adianta, irmão. Judeu falando que é complicado o livro de Romanos. Então vamos lá para Romanos, capítulo 12. Vamos continuar seguindo aqui, vamos compreendendo cada vez mais a diferença da lei levítica e da lei das tábuas de pedra que nunca fora abolida. Em Romanos capítulo 12, vamos continuar seguindo e vamos terminar esse livro, se Deus quiser, amém? Já podemos entrar no livro de Gálatas, que é outra mentira, outra infâmia, que eles fazem com o livro de Gálatas, falando que Paulo falava mal da lei de Deus, falando que Paulo aboliu os 10 mandamentos, falou que Paulo só precisa só os 2, mas os 2 é um resumo dos 10 mandamentos que nunca foram abolidos. 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como que? Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O vosso culto racional. E não vos conformeis com este século aí não, hein? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo fala de culto racional ou culto irracional? Culto racional. O culto racional, a pessoa tem o quê? Raciocínio, ela tem mente, ela consegue concatenar, consegue pensar, consegue adquirir do Senhor a sabedoria que está em quem? Em Cristo Jesus. A sabedoria é Cristo Jesus. Então você vê que o culto racional é totalmente diferente disso que você vê aí fora hoje nas denominações institucionais. Você vê um montão de gente tocando pandeiro, rodando que nem bêbado, fazendo um monte de profetada, falando um monte de lambaricanto, um monte de lambarichuia. Isso é culto racional? É, amada? Não é. Isso é um culto irracional, ninguém entende nada. Você entra lá vazio para querer alimentar a sua alma de pão e de azeite e beber vinho não misturado, e sai mais vazio ainda. Você não entende, é um culto irracional. Um monte de baboseira, um monte de pataquada, um monte de lambaricanto, lambarichuia. E quando não, os cultos, no caso dos pedintes que vinham pedindo oferta, no caso, como se fosse o verdadeiro tesouro deles. Como se fosse, não. É. Porque se eles tivessem, no caso, como riqueza, como tesouro, a sabedoria, eles teriam o quê? O conhecimento, como lemos aqui agora no livro de Provérbios. A não ser que você ache que Provérbios é mentiroso. Mas eles não têm o intuito de riqueza como a sabedoria de Deus, que é Jesus e revelar a sua palavra. Os intuitos dele, Paulo fala para Tito, que são intuitos gananciosos. Os cultos deles são irracionais e vão estar levando as pessoas 2 vezes sendo feitas filhos do inferno. E Paulo fala para você renovar a sua mente, para você não andar no costume deles. Paulo fala para você oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo. Porque eles continuavam ainda oferecendo o quê? Segundo a lei levítica, animais e cordeiros e bodes e bezerros para expiar suas culpas e expiar seus pecados. Nós estamos lendo uma sequência do livro de Romanos e você está vendo claramente que é isso. Que eles continuavam praticando a lei levítica. A lei que fazia parte do livro da lei, a qual fora abolida. E não os 10 mandamentos. Então Paulo fala, eu rogo a Deus é que você apresente os vossos corpos de vocês como um sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Que vocês façam isso com entendimento. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma o quê? Função, objetivo, propósito, assim também
nós, conquanto muitos, somos o quê? Um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros. Então, Paulo está falando assim, olha, você não pense de você, além daquilo que você tem que pensar, à medida da fé que você já adquiriu. Cada um pense de si mesmo com o quê? Moderação, segundo a medida, a proporção, o tamanho da fé que você já adquiriu. Um outro irmão, no caso, adquiriu mais sabedoria que você, um outro irmão buscou mais que você, um outro irmão tem mais tempo na caminhada que você, então você tem que fazer o que com esse irmão? Respeitá-lo e tentar adquirir a sabedoria também, no caso, por meio de Jesus Cristo. Mas não tente ser o quê? Igual a esse irmão. Não pense que você tem que ser o quê? Igual a esse irmão. Sim ou não? Está entendendo? Ele fala para ninguém pensar além do que convém. Antes, pense com moderação à medida da fé que Deus repartiu para cada um. Está entendendo? Se um outro irmão aqui tem dom de cura, Deus deu a ele dom de cura para, no caso, que ele usa em prol ao evangelho. Você vai ter ciúmes, você vai desejar também ter dom de cura que nem ele? Não. Se o irmão tem a palavra de conhecimento, como está lá no caso em Coríntios capítulo 12, o outro tem um dom de profetizar, você não tem que pensar além daquilo que Deus já te deu, ou querer ser mais que aquilo que você recebeu. Está entendendo? Porque cada um tem sua função aonde? No corpo. Ele está falando que vários aqui somos o quê? Nós somos vários membros, mas somos somente o quê? Um só corpo e somos membros uns dos outros. Então você não tem que querer ser igual a ninguém. Você tem que querer se espelhar em quem? Em Cristo Jesus. Você não tem que querer, no caso, pensar de você, pô, também tem que ser que nem aquele irmão ali. Não seja assim. Porque Deus repartiu, no caso, nesse corpo dele, que é dele, o corpo é dele. Em cada um, segundo a proporção de fé. Está entendendo? Aí ele vai falar aqui as proporções, ó. Versículo 6. Tendo, porém, ó, diferentes dons. Então são diferentes, não é somente, no caso, uma função só. São vários. Tendo, porém, diferentes dons, segundo o quê? A graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo o quê? A proporção da fé. O que é isso, irmão? Se profecia segundo a proporção da sua fé. O que já sabe, irmão, fala. O que já sabe, usa. O que já sabe, pratica. O que já sabe, ensina. O que já sabe, opera em você para edificar quem? O outro. Está entendendo? Aqui Paulo não vai falar muito sobre a lei, não. Ele vai falar mais aqui abaixo. Mas como faz parte de toda a leitura do livro de Romanos, daí eu estou lendo. Tá ok, não? Tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Aí ele fala, ó, se for no caso ministério, não títulos, né? Dediquemos-nos ao ministério. Então a pessoa, no caso, que tem parte no ministério e o outro não tem, mas tem, no caso, uma outra função no corpo, ele não tem que pensar que tem que ser igual ao irmão que tem parte no ministério. Digamos que ele é um motorista, digamos que ele é um manobrista, digamos que ele é aquele, no caso, que vai fazer a comida, digamos que ele é aquele que vai fazer o lanche para os irmãos, digamos que ele é aquele que vai, no caso, pegar o irmão em casa. Qualquer coisa dentro do corpo de Cristo para edificação, em prol da ajuda, em prol do avanço do Evangelho, é bem-vindo. Ah, não, mas eu quero ser igual àquele outro irmão lá. Não tem que pensar de você assim. Cada um tem a sua utilidade no corpo. Pô, aquele irmão lá dá aquilo. Pô, eu não dou. Quero dar também. Mas você dá uma outra coisa. Você faz uma outra coisa. Está entendendo ou não? Sim ou não? Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. E o que ensina, esmere-se no ensiná-lo. Então você vê no caso que o ensinar tem que ter o quê? Esmero, dedicação, ensino, esforço. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo 5, 17, que aos presbíteros, os que presidem bem ou presidem mal? Bem. Presidem bem, devem ser merecedores de duplos honorários.
Merecedores de duplos honorários. Esses são os que se presidem bem, são os que se esmeram no ensino. Isso aqui foi Timóteo, Tito, Tiquico, Epafrodito, tantos outros aí, né? Isso aqui está muito longe de qualquer um de nós aqui. Porque isso aqui não foi no começo do Evangelho de Cristo. Mas eles são merecedores de duplos honorários. Por quê? Porque eles não vão mais ter uma vida o quê? Própria. Eles vão se dedicar integralmente ao quê? Ao Evangelho, ao ensino. Eles vão se esmerar no fazer. Sim ou não? Estão entendendo? Então, no caso, você vê que pessoas como o apóstolo Paulo, no final do seu ministério, já não tinha mais como trabalhar. Paulo, depois que passava por todos os lugares, sabe o que ele fazia? Visitava novamente. Piada, né, irmão? Para indagar o estado da fé de cada um deles. Que vocês estão passando tão depressa para um outro evangelho, qual não foi o que ensinei? Vocês estão voltando de novo para exercitar a lei levítica? Vamos chegar no livro de Gálatas. Surpresa. Tchan, tchan, tchan. Não é agora. Quando Paulo fala de pregar o outro evangelho, não está abolindo o 10 mandamentos, não. Pelo contrário, ele fala que no caso que ele pregava os mandamentos de Deus como parte do evangelho. Pois porque no caso não se anula a lei por causa da graça. Então eles estavam passando por um outro evangelho porque estavam de novo tendo que praticar a circuncisão no prepúcio do pênis. E isso era uma obra da lei levítica. Mas eu vou falar sobre o livro de Gálatas futuramente, amém? Então você vê no caso que ele se esmerava em ensinar. Lá no livro de Timóteo, mostra que ele estava pedindo os papiros que ele deixou na casa de Carpo, que eu acho o nome dele, tinha esquecido lá. Daí ele manda o irmão trazer. Porque Paulo lia muito o quê? As escrituras sagradas. Então você vê que Paulo se esmerava em ensinar. E ele não queria receber nada. O que ele fala que ele recebia era para comer, beber e vestir-se. Vocês estavam com ele lá no livro de Atos. E em prol do próprio o quê? Irmãos do Evangelho. Os livros que Paulo pediu para trazer aí eram as escrituras? Sim, Isaías, Ezequiel, Jeremias. Os livros dos profetas? Sim. Não acredito que não, irmã. O que ele próprio escreveu? Será? Bom, pode ser, né? Vamos ver aqui. Vai da escola da compreensão para nós, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Não sei. 2 Timóteo 4, 13. Sei se eram os pergaminhos no caso dos profetas. Não sei, irmão. Difícil de saber se era Paulo que estava, no caso, já escrevendo as cartas aqui, ou se eram as escrituras que ele estava lendo, né? Que ele fala que também, no caso antes, que toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Então não era a escritura dele, né? Era a escritura que ele, no caso, estava lendo, que era o quê? O Antigo Testamento, né? Ele fala em 2 Timóteo 3,16 o quê? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então não devia ser os livros dele, né? Devia ser os profetas. É isso, não? Mas isso aqui é supérfluo. Isso aqui não tem muita relevância, não. Né? Então... ele botou assim, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então havia livros e pergaminhos. Sim. Pergaminhos seriam dos profetas e os pessoas que ele não escreveu. Pode ser. Mas isso aqui é uma suposição, né? Versículo 8. Ou que exorta, faça com o quê? Com dedicação. O que contribui, tá vendo? Então tem aquele que contribui, aquele que exorta, aquele que se esmera no ensino, aquele que se dedica, no caso, ao ministério. Então você vê que está falando de vários o quê?
vários membros e ao mesmo tempo os vários dons e várias funções. Para ninguém ter o quê? Ninguém tem inveja, ninguém ter cobiça de ninguém. Nenhum mais importante que o outro, né? Todo tem a mesma E nenhum é mais importante do que o outro. Todos têm o mesmo quê? Importância, mesmo valor. Porque é para o corpo de quem? De Cristo, que é a igreja dele na terra. Então, nós 18, ó. Ou que exorta, façam com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E tem que ser o quê? Uma pessoa com diligência, com responsabilidades. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. O que é exercer misericórdia? Pregar o evangelho. Você vai lá exercer misericórdia com aquela pessoa, porque ela é filha da ira, ela tem que se converter do seu mau caminho. Então você vai realizar com ela uma obra de misericórdia. Você vai ser compassiva com ela, você vai livrar ela da ira. Você vai exercitar misericórdia, justiça e juízo, como ele falou lá em Mateus 23, 23. Está entendendo? Sim ou não? Então, você vê que esse ensino aqui é para quem já estava crendo na lei levítica, ou era para aqueles que já tinham deixado a lei levítica? Deixado a lei levítica, não manifestava por o quê? A morte do cordeiro por animais, e sim pela fé. Eles já criam no evangelho que Paulo pregou. Estão entendendo? Aquele que preside, faça com diligência, responsabilidade. Ensinar o evangelho, irmão, é uma glória dada por Deus, sabia? Está no livro de Hebreus. E Paulo fala, no caso, no livro de Hebreus, que ninguém recebe essa glória senão pelo quem? Por Deus. Para você veja a nossa responsabilidade, irmão. De cada um que está aqui sentado me olhando. Você existe a responsabilidade de você pregar essa sã doutrina que 99,9 não tem. Não tem, mas você está tendo. Amém, igreja? Amém. No colégio, no trabalho, no ônibus, no banco, para a mãe, para o pai, para o tio, para a tia. Você vê a responsabilidade no caso disso, irmão. Né? Ninguém recebe essa glória senão dada por Deus. Deus levantou você na terra para pregar a palavra dele, irmão. Tu quer glória maior do que essa? Seguindo, versos 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros como amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Pô, irmão, tu tem visto isso aí fora? Preferindo em honra uns aos outros? Pô, tu vai desonrar todo mundo mesmo. O pastor, que é o primeiro a dar casa a honra e respeito aos irmãos, ele é o primeiro a punir, o primeiro a obrigar, o primeiro a castigar. Você vai comer o ovo comigo? Não, o ovo é só para mim. Como é que é isso? Dividir o ovo para dois e você vai ficar só olhando. Vai comer eu, pastor auxiliar, você fica só olhando. E lambe os beiços, um ovo. É isso que a gente escuta aqui contar. Pastor titular, responsável pelo corpo. Ela ter ele ficar com fome, dá o quê? O ovo para os irmãos comer. Ele vai comer o ovo sozinho. Irmão, está muito longe, irmão. Servo do Senhor é o último a comer, irmão. Isso eu aprendi. O último a comer. O resto, o que sobrar. Primeiro ele alimenta todo mundo, depois ele vai e come. Todo mundo senta, todo mundo come, todo mundo já comeu. O que sobrou, eu como. Se não sobrou, também não como, não. Você preferir honra um ao outro maior que você, rapaz. No zelo, no cuidado, não sejais o quê? Remisso, displicente, indolente, relaxado. Sede fervoroso de espírito, servindo a quem? Ao Senhor. Aí tu manda, no caso, a pessoa fazer um negócio para edificar o corpo de Cristo, esqueci. Eu não aguento, igreja. Eu não aguento. Você leu essa Bíblia? Essa semana leu a Bíblia? Ah, eu não li não, esqueci. Como é que é isso, igreja?
comamos e bebamos que nós morreremos. Tem um suquinho de uva aí, ó. Tem a lalé do Paz. Macarrão, né? Irmãos, bota uma coisa. É lasanha, irmão. Oh, que maravilha. Eu nem sabia que era lasanha. Deus, Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você aqui que eu vou machucar você. Eu não estou aqui para agradar você. Eu sou teu irmão. Não sou adulador. Não confunda as coisas, irmão. Não vamos ficar fazendo como os fazem os demais aí fora, não, igreja. Eu estou aqui para ser amado pelos meus irmãos. Se o que eu falo ofende você, tu está muito mal. Tu está caminhando a passo largo para o inferno. E teu juízo é pior, hein? Porque a Bíblia fala que se de Sodoma e Gomorra tivesse ouvido o que viram de Jesus, os juízos seriam, caso o que para eles? Menor rigor, com menor rigor. Aqui muito é dado, muito vai ser cobrado, igreja. Eu não falo isso pro mal de vocês, não. Eu falo pro bem de vocês. No zelo não sejais o quê? Eu falo não. Quem fala é Paulo. Não sou eu quem falo. Não sou eu quem falo. Sou eu que falo? Não sou eu quem falo. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Tu vai servir ao Senhor, irmão. Tu vai fazer para o Senhor, não é para mim. Não é para ninguém aqui. É para quem? Para o Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Na oração, seja o quê? Perseverante. Quando ele fala, no caso, para a gente se regozijar, se alegrar na esperança, essa esperança aqui, tu está pensando que é o que é Mega Sena? Da virada? É a esperança da vinda do Senhor. Se você passar por uma tribulação, tem que lembrar o quê? Não, Senhor, eu tenho a esperança de uma salvação muito melhor que olhos viram, que ouvidos não viram. Isso é pequeno para mim, esse galho fraco. O texto está falando é isso. Eu já vi pastores renomados pregando isso aqui no caso errado. Exatamente, esperança material. Essa esperança que fala da esperança e embaixo da tribulação. E está falando, ó, se tu passar por uma tribulação por causa do meu nome, se tu passar por uma perseguição por causa do evangelho, regozija-se o quê? Na esperança. Lembre-se que um dia você vai ser salvo. Estão entendendo, igreja? É o que Cristo falou, né? Em Mateus 5, 11. Regozijai-vos, por minha causa foi. Exatamente. Muito bem. Bem lembrado. Regozijai-vos sempre. Agora, ninguém é perseguido pelo evangelho por causa de quê? Porque não se expõe, porque não prega. Às vezes o irmão me liga do trabalho, pô, tem um cara aqui, pai bola, fala aqui no telefone aqui, às vezes um outro me liga, tal, mas isso é pouco. Isso tem que ser crescente na nossa vida, irmãos. O colega no colégio está passando por um problema, tu chega lá no caso escuro e faz o quê? Prega pelo evangelho. Se te perseguir, amém. No trabalho, na rua, no banco, aonde for, no elevador, no trânsito. Prega, irmão. Abre a tua boca, como fala no livro de Provérbios. Abre a tua boca. E eu vou encher. Tu quer esse evangelho para quê, irmãos? Já é leve. Para que você, no caso, não tropece. Mas tu consegue, no caso da liberdade, fazer uma libertinagem. Aí fica difícil, né? Versos 13. Compartilhar as necessidades dos santos. Praticai o quê? A hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Era muito comum no caso lá, irmão, por causa da perseguição dos refugiados, do caso, por causa do evangelho, um irmão praticar o quê? A hospitalidade, acolher aquele irmão que estava sendo perseguido, refugiado, por causa da palavra do Senhor. Né? Então, Paulo incentiva isso aqui. Tanto que existia um hospedeiro chamado Gaio, que ele era um hospedeiro de Paulo e amigo de quem?
de João, né? Então a hospitalidade era necessária, porque quando eles eram fugidos, no caso dos opressores, no caso dos judeus, ou até mesmo dos mundanos, eles se ajuntavam, se agregavam com os irmãos que eram hospitaleiros. Então Paulo fala para a gente praticar o quê? A hospitalidade e compartilhar das necessidades de quem? Dos santos, que somos quem? Que somos nós. Uma pessoa expulsa do seu lar por causa do amor evangelho de Cristo, ela vai ter o quê? Necessidades. Então ele fala para você fazer o quê com esse santo? Acolhê-lo, ser hospitaleiro com ele, não jogá-lo fora, porque sobre ele também repousa o Espírito da glória. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo que sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Esse condescender aqui é concordar, ser transigente, ser compassivo. Melhor, compassivo não, é ser cordato, né? É ser transigente mesmo, não ser intransigente, é ser transigente mesmo com a pessoa. Não sejais orgulhosos, né? Porque o cristão pode ser orgulhoso. Isso aqui é tudo para cristão, irmão, para quem é santo. Isso aqui não é para mundano nem para judeu rebelde, não. Só para cristão piedoso. Então são várias recomendações e preceitos que Paulo ensinava, né? Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Isso aqui dá pano para manga. Isso aqui é uma pregação para 2 horas. O ser sábio aos próprios olhos. Achar que está fazendo certo, mas no fundo está fazendo o quê? Errado. A sabedoria dos olhos deles é o quê? Sabedoria humana. O livro de Provérbios fala muito sobre isso. Irmão, ser sábio aos próprios olhos é andar no seu achismo, no seu decurso do mundo normal. O decurso do mundo normal é que se você, no caso, alguém pisou no seu pé, tu dá um soco nele. Dá um exemplo bem chula, né? Alguém pisou no seu pé, você dá um soco nele. Não é isso. Né? O mundo ensina assim, você andar nessa sabedoria maldita, mundana aí. Pisou no teu pé, irmão, tu releva. Não, irmão, tá tranquilo, valeu, pá do Senhor. Aí você, pô, você é cristão, pá, também estou tentando ser, pá, pum, e bola, vambora, blá. Tem um desenrolo, tem uma ideia. Não dá, pô, filho da mãe, filho daquilo. Xinga. No trânsito é uma desgraça. Xinga todo mundo no trânsito. Que isso, gente? Que negócio é esse? 7. Não torneis a ninguém mal por mal. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha agora. Se possível, quando depender de vocês, tende paz com todos os homens. Irmão, o texto é claro. Se possível. Se não for possível, vai ter que ter guerra. Essa guerra que é sempre pelo qual o Evangelho. Irmão, eles me odeiam. Não tem um pastor, um líder denominacional de qualquer instituição que fale comigo, goste de mim. Estou mentindo? Tem alguns irmãos aqui no caso que me ligaram para falar sobre eles, com eles no telefone, eu sem saber que eram teólogos, que eram pastores, que eram diáconos, eu sei lá o quê. Me odiaram, tem raiva de mim, eu convido para pizzaria e tudo. Pergunta se procura. Procura? Procura nada. Procura nada. Então, se possível, no que dependesse de mim, eu viver em paz com eles. Mas querem. É como fala Jeremias, né? Eu sou pela paz, mas eu abrir a boca, vem o quê? Vem a guerra. Vem a guerra. Eu sou pela paz, irmão, eu sou tranquilo na minha. Eu sou assim na minha casa, sou assim aqui no culto, sou assim no meu trabalho. Meu filho que testemunha, não mexeu no meu calo, eu fico tranquilo. Mexeu no meu calo, ainda conto 10 vezes, ó, não faz isso. Eu já falei 70 vezes 7, que era não para fazer isso, mas faz de propósito.
Aí, meu irmão, a giripoca tem que piar. E durmo tranquilo. Você está pensando que eu fico sem dormir? Eu vou embora, irmão. Ronquinho, sono. Irmão, pode ser com qualquer um. Eu quero paz, eu quero obedecer a palavra. Não quer obedecer a palavra? Vai ter problema, irmão. Não tem jeito. Isso é com qualquer um. Com minha mulher, com meu filho, com meus irmãos, com meu pai, com a minha mãe, com quem for. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, hein? Não se vingue, está falando para você não se vingar. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, como eu vejo isso aqui, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Irmão, como eu vejo isso aqui, se teu inimigo tiver fome, dá de comer e de beber. Eles me ligam para pedir explicação da palavra. São meus inimigos, me odeiam no evangelho. Em vez de me amar, como disse a Bíblia, amar os vossos inimigos, eles vêm para querer me pegar. Eu dou pão para eles, dou comida para eles, explico o que a doutrina de Deus diz, eles me odeiam. Mas eu faço isso para amontoar o quê? Brasas vivas na cabeça deles. Está entendendo? Sim ou não? Pô, vou dar comida para bandido? Vou dar tapa na cara dele. Isso aqui é espiritual, irmão. Se teu inimigo aqui, irmão, os crentes apostatados, esses fariseus malditos, filhos do diabo, como Jesus Cristo falou, não eu, quiserem comer, quiserem beber da tua comida, da tua mesa, tu dá para eles. Uma mesa, né? Diante de mim na presença dos meus. Exatamente. Preparas uma mesa repleta na presença dos meus adversários. Unge-me a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Jeová Messi, Jeová Shammah. Essa mesa aqui, irmão, não é mesa de picanha, lasanha, não, irmão. Isso aqui é a palavra de Deus, irmão. É o melhor vinho, é o melhor azeite, é o melhor trigo, é o melhor mosto. É a água mais pura que está vindo. Estão com fome? Dá para eles beber. Fazendo isso, tu vai amontoar o quê? Brasas vivas na cabeça deles. Mas ele não fazia isso como benfeitoria, não. Ele fazia isso para pescar e fazer a pessoa estar envolvida. Não era com amor que ele dava comida. Era justamente para se aproveitar daquelas pessoas. Entende? Piorou, né? Ele já fazia com maldade. Porque aqui, mas os caras aqui, mas aqui é os inimigos, se tiverem fome. É os inimigos mesmo. Ah, é? E ele queria aproveitar. Que doideira. Ele usou o restaurante. E aí, André, o que tu acha disso? É inimigo mesmo, é inimigo. Esse inimigo aqui, irmã, sempre no evangelho. O cara é inimigo teu, no caso no evangelho, e vem fazer contigo pegadinha. Tu dá comida pra ele, dá pão pra ele. Faço toda hora no telefone, com os irmãos já viu testemunha. Sim ou não? Eu não quero que me explique, só que eu explico. É porque dízimo é dinheiro, sim. Até aí tinha paz. Até aí tinha paz, né, irmão? Era possível viver em paz. Quando comecei a falar que dízimo não era dinheiro, e provando nas escrituras que não é, acabou a paz. Não é bem assim. Amontoa brasas vivas na cabeça dele. O Pastor contou aqui, semana retraceta, que a pessoa passando mal, não ficou, paz? Passando mal. Obreiro da Mundial. Começou em paz com ele. Quando ele começou a mostrar as vidas da Bíblia, a mulher começou a passar mal. Não foi, não? Eu já vi isso também, irmão. O tempo todo. Passar mal, falou que não suporta ouvir essas coisas, belerel, e quer ir embora. Ficou histérica. O pastor estava falando, mas se não tiver o dízimo e a oferta, acaba a igreja. Não, mas aqui tem que ter igreja, não pode. Não, e quem falou que também não está, que está proibido dar liberalmente a oferta voluntária? Não está. Só está proibido ter dízimo. Claro, porque o dízimo é a maior fonte de lucro deles. Porque é obrigação, com a coação, eles coagem.
Se você não der, tu vai morrer, tu vai ser bandido, tu vai virar traficante, tu vai morrer atropelado, tu vai ficar sem comida em casa. Ah, meu filho. Se bobear, vai. Mas sabe que a destruição dele vai ser o quê? Grande, né, filho? Versos 21. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Esse bem aqui sempre é o quê? O Evangelho, a palavra de Deus. O maior bem que você tem é a riqueza, a sabedoria de Cristo dentro da tua alma. Todo homem, capítulo 13, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não existe autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Deus instituídas. A Bíblia fala no livro de Daniel que todos os reinos são de quem? Do Senhor, não é verdade? Todos os reinos da terra. E quando, no caso, Jesus, perante Pilatos, chegou, no caso, para Pilatos e falou o quê? Pilatos chegou para ele e falou o quê? Eu tenho o poder de te absolver e te condenar. Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Nenhuma autoridade tu teria se o meu Pai não tivesse te concedido. Então é o Pai, Deus, que institui todos os reinos da terra. Para punir, para julgar. Foi ele que levantou Nabucodonosor para punir o povo dele. Para castigar o povo dele. Sim ou não? Então é o que está falando aqui no capítulo 13, versículos 1. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos o quê? Condenação. O cara vai roubar. A autoridade está lá para punir com a pena o ladrão. Certo? Se ele, no caso, resistir à punição, ele vai sofrer condenação. Porque os magistrados não são para o quê? Para ter medo quando se faz o bem. E, sim, quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Então faz o bem e terás louvor da autoridade. Então, tem aqui nosso irmão que é policial. Ele é a maior prova disso, não é verdade? Ele vai, no caso, castigar alguém que não cometeu nada? Não. Ele vai prender alguém que não roubou? Não. Ele vai prender alguém que não matou? Não. Ele só vai prender e castigar quem fez coisa errada. Então tem que ter claro. Porque os magistrados, as autoridades, não são para temor quando se faz o bem. Se você não roubou, se você não matou, você vai ser punido? Não. Pode ser punido. Mas se você roubou, matou, tu tem que ser o quê? Castigado, punido. Versos 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz o quê? A espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Isso aqui é um duplo sentido, né, irmão? Isso aqui é no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, né? E também fora do corpo de Cristo, com as autoridades desse mundo, como Herodes era, como Nabucodonosor era. Mas tanto uma como a outra, ela foi instituída por quem? Por Deus. Seja no corpo de Cristo, que é a igreja, seja no mundo, no caso que é aqui, o povo pagão, quem instituiu ela foi quem? O próprio Deus. Então a pessoa, no caso, ela está, no caso, no meio do corpo de Cristo. Aí tem um irmão que, no caso, está podendo ajudá-la no Evangelho. O irmão explica para ela, no caso, uma coisa na Bíblia. Ela não aceita o que foi explicado e mostrado, provado na Bíblia. Certo? Ela resiste a uma autoridade. Sim ou não? Ela não resistiu ao homem. Ela resistiu quem? A Deus. Então você pode saber que ele vai ser o quê? Castigado. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de boa consciência. Por esse motivo também pagais o quê? Tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente
a este serviço. Então ele faz uma comparação, no caso, o tempo inteiro de quê? Do ministro do corpo de Cristo, que é a igreja, e dos ministros, no caso, que são o quê? As autoridades mundanas, como os reis, como os príncipes, enfim, presidentes. Entrou agora essa maluca aí, Dilma Rousseff. Eu nunca vi na Bíblia, no caso, coisa boa com mulher com autoridade. Né? É só lermos aqui a Thalia, no livro de Crônicas, no livro de Samuel, que a Thalia, que era uma mulher que tomou o reino, fez o que era mal perante o Senhor. Não acho que preste uma mulher no governo, não. Ah, mas você é machista? Bom, deixa esse assunto para lá. Vamos seguir aqui, ó. Por esse motivo também pagaste tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente ao quê? A este serviço. Pagar a todos o que lhe é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. Então, que são mundanos, né? Agora, para quem respeito? Respeito. Isso aqui é no corpo de Cristo. Respeito o irmão. E a quem honra, honra. Então, você está vendo que ele colocando cada os dois juntos. Tanto no caso, os ministros do mundo. Essa palavra ministro aqui no original deve estar errada. Né? Não é ministro. Né? Deve ser um outro termo. Só que ele comparou, né, com uma autoridade no mundo e autoridade no corpo de Cristo. Está entendendo ou não? Amanhã o pai está aqui na frente. E o pai está trazendo para a gente, no caso o quê? Instruções de Deus. Se esmerou, se fez aquilo ali para fazer, para ensinar para a gente. Recebeu por graça. Está aqui, ó. Recebemos por graça. Diferente de dom segundo a graça. Aqui 12, versículo 6. Então você vê que ele foi um instrumento de Deus. Ele vai falar, a tua obrigação, o teu dever, é receber a instrução. Receber o ensino. Amanhã é o Tiago. Amanhã é o Rômulo. Qualquer um. Amém, igreja? Eu vou dar honra a quem tem que ter honra. Eu vou respeitar a quem tem que ser respeitado. Não é isso, não? O cara chegar aqui, falou um monte de baboseira, eu vou dar honra? Não. Eu vou fazer o quê, irmão? Você está errado. Agora vamos inverter os papéis. Agora você que me respeite, porque você está falando fora da palavra de Deus. E Pedro falou o quê? Aquele que fala, fale segundo os oráculos de Deus. Doutrinas, ensinos de Deus. Amém, não? Ah, mas eu acho que é melhor assim, olha só. Você não acha nada. Se você acha, então você está fora do querer do Senhor. Não tem que dar honra para isso. Ah, porque eu li no livro de Achos dos Apóstolos. Tem o livro de Atos e tem o livro de Achos. Tem o livro de Hebreus e tem o livro de Erreus. Esse é pro paz, né, pai? Não, não é não, meu irmão. Que é, irmão? Não é não. É pro Júlio. Não. Porra. Não é não, né, irmão? Nós aqui é só o livro de Deus, né, irmão? Hebreus, Atos, a gente não acha nada. Servo do Senhor é sim, sim, não, não. Sim, Senhor, eu concordo. Não, Senhor, eu estou errado. Só isso. Amém? Ah, mas não gosto quando você fala assim. Vai se tratar. Vai se tratar. Ele fala aqui, ó, seguindo aqui o texto de cima, pagai a todos, 13:7, né? Pagar a todos o que lhe é devido, ou seja, pagar o que é devido, não ficar devendo nada. Não deve nada. Aí no 8, ele explica o que se deve, ó. Versos 8, ó, ninguém fiqueis o quê? Devendo coisa alguma, mas devai o quê? Somente o amor. Deva somente o amor, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Qual a palavra? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então a explicação, né, é clara. Não está falando da abolição,
Está falando do cumprimento. E ele citou o quê? O livro da lei ou as tábuas de pedra? As tábuas de pedra. Ele não citou aqui a lei levítica. Ele citou o que estava contido e escrito nos 10 mandamentos. Olha aqui, ó. Adultério, morte, furto, cobiça. E se há algum outro, há ou não há? Há. Porque são quantos? São 10. Então ele fala, e se há algum outro mandamento, então se resume ou se abole? Se resume, não aboliu. Se você amar o seu próximo, você não adultera com ele. Se você amar o seu próximo, você não mata, você não cobiça, você não fala mal testemunho dele. Se você amar o seu próximo, você honra seu pai e sua mãe. Então não é uma abolição, uma anulação. É um resumo. Mateus capítulo 22, versículo 34 em diante. Eles usam que os 10 mandamentos foi abolido. Só ficou só 2. A gente vai ver que é mentira isso, ó. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, que é o escriba, experimentando Jesus, lhe perguntou. Então você vê quando eles vêm o quê? Experimentar, interrogar, fazer pegadinha, tentar inquiri-lo, tentar pegar ele algum erro. É sempre eles, irmão. Ninguém é mundano aqui não. Verso 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele está falando de grandeza, né? Grande. Qual é o grande? Mandamento da lei. Respondeu quem? Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então você vê que a gente acabou de ler isso aqui em Deuteronômio capítulo 6. Sim ou não? Isso aqui é o primeiro mandamento de Êxodo 20, que ele fala, não terás um outro Deus. Se não pode ter outro, então somente um único. Então ele fala aqui, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Então ele fala de o primeiro mandamento, grande. Aí ele fala de um segundo semelhante a esse. Então também é grande, não é? Se é semelhante é grande, não é verdade? Semelhante a esse também é grande. Ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pronto, eles falam que isso aqui, esses 2 mandamentos aqui, aboliu os outros 8. Ele está falando que aboliu ou que depende? Depende. Toda a lei e os profetas. Então tem mais 8 mandamentos nos 10 que não foi aqui citado. Mas está citando o quê? Toda a lei. Então se esses 8 mandamentos também estavam onde? Na lei, então não foram o quê? Abolidos. E outra coisa, ele fala que são o quê? 2 grandes mandamentos. Então se tem grandes, também tem o quê? Menores. Sim ou não? Então vamos lá, Mateus 5,17. A gente pode comparar também, cara, as 2 tábuas, os 2 testemunhos, os 2 grandes mandamentos, as 2 tábuas. Pode, irmão, pode falar isso sim. Pode. Mateus 5. Mateus 5, ó. Versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, no plural, posto que 2 menores. Tá vendo? Então ele falou de 2 grandes e maiores e agora de 2 menores. Então os 2 maiores são amar a Deus e amar ao próximo. Mas tem os menores. Os menores não foram, no caso o quê? Abolidos. O não cobiçar, o não matar, o guardar o sábado, o não ter o caso, a cobiça na mulher do próximo, não adulterarás, não furtais. E outra coisa, não falará, não terá falso testemunho contra o irmão. Amar, está amando. Agora, o que houve aqui, irmão, foi um resumo. Não foi uma abolição.
Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Se você amar a Deus, você vai não ter um outro Deus. Sim ou não? Se você amar a Deus, você não vai fazer imagem de escultura. Se você amar a Deus, você não vai usar seu nome em vão. Terceiro mandamento. Se você amar a Deus, você vai honrar o sábado, que é o 4º mandamento. Então, se você amar a Deus, tu vai cumprir o quê? Esses 4 mandamentos que se referem a quem? Ao Eterno, ao Pai. Em contrapartida, se você amar ao próximo, você não vai o quê? Cobiçar a mulher dele. Você não vai furtar os bens dele. Você não vai, no caso, o quê? Adulterar. Você não vai roubar, matar. Você não vai desonrar o seu pai ou a sua mãe porque são próximos de você. Então você está vendo que ele resumiu os 10 em 2. Amar a Deus e amar aos próximos. Se você amar a Deus, tu vai obedecer a Deus. E se você amar ao próximo, você vai respeitá-lo. Aonde está a abolição no caso de mandamentos demais? Mas, assim, não existe isso. Eu li por isso lá também, irmão, já que esses fariseus já tinham a mente reprovada por Deus, Jesus falou também para que eles não viessem entender o que ele estava falando. Amém, irmão. Bem lembrado. Amém. Então, esse próximo dos 10 mandamentos se refere claro a qualquer pessoa. Você não vai roubar ninguém. Claro, né? Agora o próximo de outras partes da Bíblia é só isso. Sim, lá no livro de Êxodo, no livro de Gênesis também fala, e próximo era o irmão que era do povo judeu, que era cristão, né? Qualquer um, tu vai no caso cobiçar a mulher no caso do teu vizinho, que não é cristão, tá perdendo. Vamos lá aqui em Romanos. A gente vai ler sobre isso aqui também mais uma vez, mostrando que Paulo também resume. Romanos capítulo 13. Em lugar nenhum você vai encontrar a abolição dos mandamentos, irmão. Em lugar nenhum. Quando ele fala aqui na Bíblia se refere à lei, se referindo à lei do livro da lei, escreve com letra minúscula. Quando a lei dos 10 mandamentos, só deu sua letra maiúscula aqui. Não reparei isso não é verdade? É só você se ligar nas obras. Quando ele está falando no caso de lei e cita alguma obrinha, é o quê? Livro da lei. Se ele no caso está falando da lei e fala de algum dos 10 mandamentos, é as tábuas de pedra. Acabou. Ó, vai falar mesmo resumo aqui no caso em Romanos 13, ó. Romanos 13, versículo 8, ó. Paulo falando. Só Paulo que falou. Olhem para mim aqui, só uma ressalva. Eles falam que Paulo, no caso, fala mal da lei de Deus e dos 10 mandamentos. Paulo foi o que mais ensinou e defendeu os 10 mandamentos. Sabiam disso? O nome já fala sobre isso aqui. Ó, Romanos 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Tá vendo? Amar o teu próximo. Tu não deve nada a ninguém, irmão. O que tu deve é o amor. E esse amor é em verdade. Como Paulo fala para Timóteo. Amado filho, a quem eu amo na verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Melhor amor, melhor bem que você pode fazer uma pessoa é você ensinar o caminho para ela, que ela vai, no caso, um dia ser lançada no lago de fogo se ela não aceitar. Melhor amor que você pode ensinar para ela, irmão, ela saber que ela tem um Senhor que livra ela da escravidão do pecado e quer salvar a sua alma do lago de fogo. Eles ensinam que é dar sopão, quer botar uma roupa, dar uma bermuda nova, dar uma calça, um casalho. Não é isso. Ó, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, senão somente o quê? O amor com que vos ameis uns aos outros. Olha aqui. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então você vê que no caso como exatamente como o Cristo falou. Ele falou o quê? Dependem desses 2 mandamentos toda a lei e os profetas. Então você está vendo que não há abolição. E olha agora, ele vai citar no caso um mandamento da lei levítica ou 10 mandamentos. Olha aqui, ó, verso 9. Por isso está o quê? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás.
Então você está vendo que ele citou o livro da lei ou a tábua de pedra? Ué, mas não está falando que Paulo aboliu no caso dos 10 mandamentos? Tá maluco, tá selado. Está selado, irmãos. Eu conheço crente que já veio pegar isso contra mim e era contra ele mesmo. Ele acabou de falar que os 10 mandamentos agora. Ué, não eram só 2? Está aqui, ó. Colocou o quê? O adultério. Colocou aqui não matar. Colocou aqui o não furtar. Colocou aqui o 10º não cobiçar. Colocou aqui então o quê? Uns 1, 2, 3, 4 mandamentos. Ainda colocou embaixo lá, parece o teu próximo como a ti mesmo. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha. Olha aqui agora como ele está resumindo. Olha aqui, ó. E se existe qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, irmãos. Não se abole. Resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aonde está a abolição, a anulação dos 10 mandamentos? Você acabou de falar a palavra resumo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Estão entendendo, irmãos? Exatamente o que Cristo falou desses 2 mandamentos. O primeiro, que é não o quê? Ter um outro Deus, somente amá-lo a mim. E o segundo, que é amar ao próximo. Você está fazendo o quê? Está amando também os teus irmãos se você não cobiçar, não matar, não furtar. Exatamente como ele falou em cima. Então você vê que é um resumo. Não é uma abolição. Então aqueles malandros que usam 14:21 de João, desses mandamentos, no sentido de ser plural ou singular, você pode pegá-los. Está aqui, ó. Paulo está falando na graça, que são o quê? Mais que 2. Está aqui, ó. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro, então olha só, se há qualquer outro dos 10 mandamentos, ele se resume nesse aqui, ó. Vou dar um resumo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você amar o seu próximo, não vai querer nunca roubá-lo, furtá-lo, matá-lo, adulterar, cobiçá-lo, teus bens que ele tem também. Onde está a anulação e a abolição dos 10 mandamentos? Em lugar nenhum das escrituras sagradas. Ele fala que desses 2 depende toda a lei, né? Toda a lei e os profetas. O que aponta a lei e os profetas? Os mandamentos. Sim, mas o que mais? Prefigura a lei, toda a lei, os profetas representam Jesus, pô, claro, porque ele cumpriu toda a lei. Se me encontrar, ele vai depender. Exatamente, está certíssimo. Está certíssimo. Guardar os mandamentos Está certíssimo. Ó, o amor não pratica o mal contra o seu próximo, de sorte que o cumprimento da lei, essa lei aqui que ele manda cumprir, a lei levítica ou a lei no caso dos 10 mandamentos? A lei das tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Ele fala aqui, ó, já falou em cima, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei dos 10 mandamentos é o quê? É o amor. Só cumpre se tiver o amor. Cadê a abolição? Cadê só a exclusão dos 8 e ficando só 2? Me mostra na Bíblia. Se me mostrar, o calo-me. Na hora. Então, irmãos, vocês vejam a gravidade. Vocês vejam a gravidade de como está a cristandade hoje. É passos largos para o lago de fogo. É se dormir e se morrer assim, é segunda ressurreição. Não tem história. Ele falou, irmão. Nem todo que me diz o quê? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por que não vão entrar? Porque desprezam os meus mandamentos, violam. Já falei para os irmãos que a palavra, no caso lá, iniquidades, é anomia. É desprezo, desdém, violação da lei. Estava aqui não. Já mostrei para os irmãos, sim ou não? A palavra, no caso lá em Mateus 7:23, vamos ver lá. Ó, Mateus 7, versículo 21. Ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que o quê? Que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então você vê que quem está falando que não vai entrar é o Sandro. Quem está falando que não vai entrar é ele, meu amigo, Jesus. Eu vou discutir? Eu vou somente obedecer. Vamos lá.
Muitos ou pouco? Muitos, versículo 22, ó. Muitos naquele dia, que dia? Isso aqui é julgamento, irmão. Hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Pergunta é, isso aqui é para crente ou para mundano? É crente no caso que expele demônio ou mundano? É crente no caso que faz o quê? Muitas curas ou é mundano? É crente, Valdomiro está na televisão aí fazendo, ó. Qual é a resposta? Qual é a resposta no caso? E também profetiza, certo? Qual é a resposta de Deus para eles? Então, eu vou ler bem devagarzinho para você não falar amanhã que eu não falei para você antes. Olha, então eu quem? Lhes direi explicitamente, 2 pontos. Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso aqui no original é anomia. O que é anomia? Desprezo e desdém pelos mandamentos do Senhor. Acabou. Anomia. Em outro lugar é aeola. Aeola. Em aramaico. Aeola quer dizer desprezo, desdém. Quer dizer, no caso, repúdio. Quer dizer insignificância, desconsideração, desrespeito com os mandamentos do Senhor. Esse não vai entrar. Então você vê que multidões e multidões falam de quem? Do Senhor. Pregam, profetizam, curam. Irmão, quem falou foi ele. Vai discutir com quem, meu amigo? Quem é você que é o vaso que vai dar, no caso, pitaco no teu olheiro? Tá maluco? Vocês estão entendendo, igreja? Sim ou não? Tem alguma dúvida? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Versos 11. E digo isto a vós outros, hein? Que conheceis o quê? O tempo, que já é a hora de vos despertar do sono. Isso aqui é pra gente, irmão. Nós conhecemos o tempo. Nós estamos ligados nas profecias. Nós estamos ligados no Apocalipse. Nós estamos acontecimentos, estamos cantando aqui nos louvores sobre isso, que ele virá, que ele virá. Então você preste bem atenção que tudo tem que despertar. Eu estou falando aqui para o bem de vocês. O tempo inteiro diminuiu em alguns lugares do Brasil, mas no mundo inteiro foi acontecendo. Como de tsunamis. Versos 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, que já é a hora de vos despertar do sono. Então está falando para nós que conhecemos o tempo. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Isso aqui é tremendo, irmão. Eu criei 16 anos atrás. Há 16 anos atrás. Então eu estou há 16 anos caminhando por essa salvação. Então eu estou mais próximo dela ou mais longe dela? Eu estou mais próximo dela, cara. Ué, isso é matemático. Eles estavam próximo delas no período deles. Mas se morreram como o quê? Como os servos do Senhor, conseguiram salvação. Primeira ressurreição para eles. Sim ou não? Já estudamos sobre isso. Vai alta a noite e vem chegando o quê? O dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, meu Deus. Não em orgias e bebedices, não em impundicícias e dissoluções, não em contendas e nem em ciúmes. Como é que pode, né? Como isso aqui é verdadeiro. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para o quê? A carne no tocante às suas concupiscências. Já falamos sobre isso em Romanos 6. Sim ou não?
É só escutar os áudios que vocês vão ver que já falamos sobre isso fartamente. Dissoluções, bebedices, orgias. Essas orgias aqui, irmão, também é na palavra. Transgressão da palavra, adultério da palavra, modificação da palavra. Está adulterando, está fazendo uma orgia, está pegando uns textos fora de contexto e se aproveitando dela para fazer o quê? Doutrinas gananciosas. Pessoas ensinam, no caso, que tem que fazer uma campanha, um voto, com uma palavra, com um versículo totalmente fora do contexto. Onde você viu os apóstolos fazendo isso na Bíblia? Onde você viu, no caso, os servos do Senhor fazendo isso? Dá aqui a sua toalhinha, dá aqui a sua água benta, dá aqui o seu cacho de sal. Onde, igreja? Meu Deus do céu. E a gente está vendo isso aí fora pampar e não fazemos nada. Paulo não tinha tempo e fazia isso. E sempre usam isso. Agora, me mostra onde que Paulo pedia, no caso, o lencinho, junto com o dinheiro. E o envelope. Mostra pra mim. Mostra, ninguém mostra. O cara falando, hoje nós vamos fazer um desafio total. Desafio total. Mas Paulo não fazia isso com lencinho. Fazia? Paulo fazia isso com lencinho, com a toalhinha abençoada? Isso eu não vou nem falar mais, porque já é perca de tempo, né? Já estamos aqui. Avental. Pois é. Já está batido demais para nós isso aqui. Sim ou não? Aí ele fala, ó, mas revestivos do Senhor Jesus. Como é que a gente sabe que esse revestir do Senhor Jesus? Os atos de justiça são as vestes resplandecentes dos santos. Apocalipse 19. Não é isso não? Então a gente sabe que se revestir de Jesus são as suas obras que ele andou. Pregar o evangelho, curar os enfermos, dar vista aos cegos, repreendê-los na sã doutrina, combater o bom combate da fé, o tempo inteiro, no caso, e não aceitar o quê? Suborno. O que é o suborno, como nós falamos lá no livro de Ezequiel, lá no livro de Êxodo? É você concordar com o erro deles por causa do dinheiro ou algo do seu interesse. Não, olha, eu sei que tu faz errado aí, mas o teu dinheiro de oferta é alto, então vou ficar na minha. Não vou falar nada. Isso é suborno. Eu posso perder esse din-din. Isso é filho do diabo, irmão. Isso é praga na terra. Isso é diabo puro. Isso é planta que o pai não plantou. Árvore maldita. Amém, igreja? Amém. Bom, vamos parar por aqui, irmão. Já tá bom. A gente falou muito antes do culto aqui. Não é isso? E já estamos já no caso com pregação de mais de 1 hora. Amém? Amém? Vamos louvar mais uma vez o Senhor, porque o irmão pediu aqui para cantar mais um louvor. Amém, igreja? Amém. E depois... Como homem vencido? Que a graça e a paz de Cristo seja com os irmãos, amém? Todos que estão fora daqui também, que ouvem esse áudio pelo Brasil, pelo mundo aí. Que a paz do Senhor seja no caso na vida dos irmãos. Amém? Graças a Deus.